compartilhar uma palavra que o Senhor já me deu há algum tempo atrás. Eu até compartilhei com os jovens no retiro um tempo atrás, e o meu coração queimou. Eu não consegui, achar outra coisa senão essa. E eu creio que é isso que o Senhor deseja ministrar nos nossos corações. E eu quero começar fazendo uma pergunta: que hora é? Que hora é, irmão Alex? Hora de adorar a Deus. Que bom que os irmãos lembram. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. É hora de adorar a Deus. Tem uma historinha que é muito legal, que conta que tinha dois meninos, o Joãozinho e o Pedrinho. E o Joãozinho e o Pedrinho, eles tinham uma vozinha que era muito crente, uma vozinha de oração pentecostal, do manto, do fire, e a vozinha é uma bênção de Deus. E todo ano chegava o período de férias e eles iam passar um tempo na casa da vozinha deles. E a vozinha cuidava, do Pedrinho e do Joãozinho, fazia bolo de chocolate para eles, brincava com eles, se divertia, era uma festa. E aí chegava perto da hora de colocar o Joãozinho e o Pedrinho para dormir, ela ia no quarto, abria a porta, tinha a caminha deles. Aí ela falava assim: Joãozinho, Pedrinho, agora vocês dobram o joelhinho de vocês, oram a Deus e depois deitam a cabeça no travesseiro e vão dormir. Era assim que funcionava o negócio. Aí um dia lá, o Pedrinho dobrou o joelho, o Joãozinho dobrou o joelho, e aí o Joãozinho começou a orar assim, aquela oração pentecostal, sabe? Ô Pai amado, Tu, Senhor, que está no céu, ouve a minha oração, ó Pai, e lembra-te, Pai, da bicicleta que eu tenho pedido. E lembra-te, ó Pai, do PlayStation que eu tenho pedido. E não te esquece, ó Pai, da bola de futebol e da camisa do Grêmio. E aí nisso o Pedrinho cutucou ele e disse: ô João, que negócio é esse? Que gritaria é essa? Sabia que Deus não é surdo? E aí o Joãozinho respondeu: eu sei, mas a vovó é. Então, irmãos, essa historinha ilustra muito bem, algumas vezes, a nossa atitude diante de Deus. Porque nem sempre as nossas atitudes são as mais sinceras diante do Senhor. Nem sempre as nossas atitudes são as mais corretas. Nem sempre nós saímos da nossa casa e chegamos aqui, domingo, às 19h30, e prestamos um culto a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui, mas nós estamos aqui porque a esposa mandou a gente vir. Muitas vezes nós estamos aqui, a Ana está rindo ali, ela te mandou vir hoje, Johnny. Viu? Confessou agora. Muitas vezes nós estamos aqui porque o nosso líder tem que nos ver aqui. Muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa cabeça está lá no jogo de futebol. E nós não prestamos um culto a Deus como deveríamos. E o texto que eu gostaria de compartilhar como base para essa mensagem é um texto que está lá no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 23, ou melhor, só o versículo 23. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. O texto aqui está falando sobre a verdadeira adoração. E diz assim, João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes
que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração em um ato de fé. Vamos orar mais uma vez. Paizinho amado, nós nos rendemos aqui, Senhor, diante da Tua verdade, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos sujeitamos a ela. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E agora, Senhor, abre o nosso entendimento, para que possamos contemplar aquilo que Tu tens preparado, Senhor. Que a Tua palavra possa prosperar naquilo que Te apraz. Nós cremos que ela não volta vazia, Senhor, e que nós seremos tratados, moldados, aperfeiçoados por Ti nessa noite. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Então vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Nesse texto, amados, nós vemos, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Tenho certeza que você já ouviu muitas pregações sobre ele, sobre a mulher samaritana. E nós vemos o momento em que Jesus se aproxima dessa mulher, uma mulher samaritana, e manifesta e expressa o amor de Deus, quebrando uma série de preconceitos, quebrando um preconceito cultural, porque um rabi, um mestre, não falava com uma mulher em público, quebrando um preconceito racial, porque os judeus consideravam os samaritanos uma raça impura, quebrando um preconceito religioso, porque eles adoravam em montes diferentes. E Jesus quebra tudo isso, passa por cima de tudo isso e expressa o amor. Deus nos ama. Jesus te ama. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela, aponta o dedo de profeta assim, diz: Jesus te ama. Jesus nos ama, o Senhor nos ama. Nós somos amados do Pai. Lá em João 3,16, o texto áureo da Bíblia que nós conhecemos bem, decor na ponta da língua, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Romanos, no capítulo 8, nós vemos a palavra de Deus nos falando acerca das provas do amor de Deus, e fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Deus nos ama. Alguém aqui tem dúvida do amor de Deus? Quem aqui tem certeza do amor de Deus? Quem aqui está dormindo? Sabe que às vezes, né, a gente pega assim. Só quem está dormindo diz amém. Amém. Mas nós sabemos que Deus nos ama, amados. Nós não temos dúvida desse amor, esse amor incondicional. Nós, como seres humanos, amamos através de condições. A gente ama quando, a gente ama se, a gente ama por quê. Mas Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Ele é o próprio amor. Lá em 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não temos dúvida do amor de Deus. Agora, para que um relacionamento seja saudável, o amor precisa ser correspondido. O amor precisa ser correspondido. E agora nós estamos nos últimos cultos do ano. Estamos já às vésperas do ano de 2019. E eu quero convidar você a refletir acerca do nosso amor pelo Senhor. Como está o nosso amor pelo Senhor? E o nosso amor, o amor que nós sentimos pelo Pai, ele se revela através da adoração. Através da adoração.
Quantas vezes nós já falamos assim, eu adoro tal coisa, né? Por quê? Porque a gente ama fazer aquilo, porque a gente ama estar naquele lugar. E quando nós amamos ao Senhor, esse amor se revela através da adoração. E a adoração é muito mais do que um momento no culto, é muito mais do que um estilo musical, é muito mais do que tocar um instrumento. A adoração é um estilo de vida, é o estilo de vida de alguém que tem um coração rendido diante do Senhor. A palavra adoração lá do grego, ela traz esse significado: render-se, prostrar-se, reconhecer a grandeza, estar submisso. É isso que significa adoração, estar, sabe, com um coração rendido. E esse texto que nós lemos me chama muito a atenção, porque diz que o Pai procura adoradores. E nós só procuramos algo que é difícil de encontrar. Por que o Pai procura adoradores? Não era só ele olhar para Betel aqui, domingo às 19h30, ele ia encontrar uns 400, 500 adoradores. Não era só olhar para a cidade de Guaíba, com aproximadamente 20 mil cristãos, ou olhar para o estado do Rio Grande do Sul, ou para o Brasil. Por que será que o Pai precisa procurar por adoradores? 40 milhões, pouco mais de 40 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, e o Pai procura por adoradores. Você já se perguntou? Por que o Senhor precisa procurar por adoradores? Talvez tenhamos uma ideia errada do que é adoração. E eu quero, junto com você, refletir, avaliar, e quem sabe em algumas áreas ajustar o nosso relacionamento com Deus para o próximo ano que está por vir. Quem sabe ajustar o nosso compromisso com a adoração. Amém? Mas antes eu quero perguntar: que hora é, Xande? Que hora é, Thiago? Que hora é, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, junto com você, eu quero refletir acerca de algumas características, à luz da Bíblia, de um adorador. E a primeira delas que eu vejo aqui é que um adorador sempre vê uma oportunidade de glorificar a Deus. Um adorador sempre vê uma oportunidade de glorificar a Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, tem um texto que nós conhecemos muito bem, o momento em que um gigante filisteu se levanta e afronta o exército de Israel. E o texto nos diz que por 40 dias, à manhã e à tarde, aquele gigante filisteu descia e afrontava o exército de Israel. Eu imagino que ele chegava ali e gritava assim: tem homem em Israel! E os camaradas tremiam de medo. Não tinha um para encarar aquele gigante. Também não sei se nós encararíamos, né? Cara, não era pouca coisa, né? Mas um dia, Davi ouviu. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, enxergou uma oportunidade de glorificar a Deus. Naquele dia tudo foi diferente. Davi olhou para aquele gigante e disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi viu a oportunidade. Davi disse assim:
toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi enfrentou aquele gigante, no final da história nós sabemos, e o Senhor foi glorificado. Um adorador sempre vê uma oportunidade de glorificar a Deus. Sabia que não existe agente secreto de Jesus? Sabe, se você está lá na fila do banco, o cara que está atrás fala assim, que dor de cabeça. Não dá o paracetamol pro cara. Dá Jesus. Sabe, lá na festa, no aniversário de família, última fatia do pudim. Parece que acaba o ar da festa, né? Última fatia. Todo mundo se olha assim. O que faremos, pois, diante dessas coisas? Pega a fatia, salta na fatia e fala assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Um adorador sempre vê uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Um adorador sempre tem uma palavra de bênção, irmãos. Sabe, sempre tem uma carta na manga, como a gente fala assim, né? Às vezes a gente brinca assim, aí tá com a carta na manga, irmão. Sabe, sempre tem uma palavra de bênção. Não dá para ser, sabe, tem crente assim que parece rádio AM. Já viu crente igual rádio AM? O cara fala e tu vira o cara de cabeça para baixo, chacoalha assim, não cai um versículo. Um adorador sempre vê uma oportunidade de glorificar a Deus. Amém? Mas que horas são aí, irmão Jefferson? Amém. Segunda coisa que eu vejo é que um adorador não se contamina. Lá em Daniel 1:8, a palavra de Deus nos diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel tinha sido levado como escravo, estava lá na Babilônia. Muitas coisas foram oferecidas para ele, mas ele tomou uma decisão no coração dele. Ele decidiu firmemente não se contaminar. Um adorador não se contamina, amados, não se contamina. Sabe, todo dia o mundo vai tentar nos contaminar, todo dia nós vamos receber informações, todo dia alguém vai falar assim, olha esse videozinho aqui no celular. Todo dia vai surgir uma fofoquinha, todo dia vai surgir uma contendinha. Um adorador não se contamina. Um adorador não se contamina. Ai, pastor, mas ele é tão lindo, pastor. Alto, loiro, de olhos azuis, parece o Thiago aqui. Ele só não conhece Jesus, pastor. Não se contamine. Não te contamine. Tudo tem seu tempo. Deus tem um tempo preparado para todas as coisas. Hashtag fica a dica aí, né, para a juventude. Sabia que tem crente arame farpado? Quem é que sabia que tem crente arame farpado? Tem crente arame farpado. Sabe como é que é o crente arame farpado? Vê uma ovelhinha nova e já vai cercando. Tem uns irmãos aí que é crente arame farpado. Tem a história aquela, né? O pastor aí que a gente conhece bastante conta que um dia a irmã chegou e falou para ele assim: ai, pastor, eu conheci o homem da minha vida, ele é lindo, pastor, ele é elegante, ele é rico, ele é tudo de bom, pastor, ele só tem um problema: ele bate na mãe dele.
O senhor acha que eu tenho que casar, pastor? O pastor disse, olha, quer casar, casa. Ah, mas o senhor acha que é de Deus para a minha vida, pastor? Olha, se é de Deus, eu não sei. Eu sei que a mãe dele precisa parar de apanhar. Aí a mocinha diz assim, ah, mas o senhor acha, pastor, que se eu casar com ele, a mãe dele vai parar de apanhar? O pastor disse, claro que vai, com certeza. Sabe por quê? Porque ele vai começar a bater em você, sua tonta. Tudo tem seu tempo. Às vezes a bênção antes da hora se torna uma maldição, irmãos. Como disse o pastor aqui na conferência da família, encalhado é quem casa mal. Que aí realmente está enroscado. A Bíblia fala que nós não devemos nos colocar em jugo desigual. O que é um jugo desigual? Ainda diz que a luz não pode ter comunhão com as trevas. Um jugo desigual, o jugo é aquela canga, né? A peça de madeira que junta os dois bois para trabalhar, trabalhar na lavoura, né? Esqueci o nome lá do negócio. No arado, ligado? Ou de repente para puxar uma carroça, né? Vai junto para dividir o peso, para ficar mais fácil. O que é um jugo desigual? Um jugo desigual é você pegar ali e colocar um boi e um cachorro para arar a terra. O que vai acontecer? Um vai ser arrastado. Um vai ser arrastado. Tá, mas então passarinho pode casar com peixe? Passarinho pode casar com peixe ou não pode? Pode. Se eles quiserem se apaixonar um pelo outro. O problema é aonde eles vão morar. Quem vai pagar o preço? Lá em Provérbios 4:23 fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuide do seu coração, não te contamine. Cuidado com aquilo que você vê. A gente não tem muito tempo, né? Mas tem programas de televisão tão ruins, mas tão ruins. Tem tanta porcaria que entra na nossa casa. Cuide com aquilo que você vê na internet, cuide com aquilo que você ouve, cuide com aquilo que você toca. Adoração é um estilo de vida, não te contamine. Eu lembro uma vez que eu fui orar e dobrei meus joelhos e comecei a falar com o Senhor. E eu não sentia a presença de Deus naquela hora. Eu sei que independente de nós sentirmos ou não a presença de Deus, nós cremos que Ele está conosco. Ainda que nunca mais venhamos a sentir nada, nenhum arrepio espiritual, não teremos dúvida de que o Senhor está conosco, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Mas, sabe, eu ajoelhei e não senti a presença de Deus. Parece que não estava fluindo, sabe? E eu falei com Deus, né? Eu disse, Senhor, né? Mas que negócio é esse que eu não estou conseguindo? Parece que tem uma parede aqui. E naquela hora o Senhor me mostrou o meu coração como que fechadinho assim de nuvens pretas. E o Espírito Santo me disse, tu precisa limpar o teu coração que está contaminado. E naquela hora eu comecei a chorar na presença de Deus e comecei a pedir perdão. Comecei a me arrepender, comecei a renunciar, um monte de coisa que eu estava guardando, né? Sentimento de raiva, de ira, de mágoa, sabe? Implicando com um, com o outro, com a esposa, com os filhos. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor, né? E comecei a sentir a presença de Deus novamente. Mas se nós não vigiarmos, o nosso coração rápido se contamina. Sabe o que mais?
Mas antes, que hora é, Douglas? Que hora é, irmãos? Vamos lá, irmãos, que hora é? Amém. Sabe o que mais? Um adorador não murmura. Essa é dura, né? Um adorador não murmura. Murmuração é uma coisa muito séria. Assim como a adoração é um estilo de vida, a murmuração também é um estilo de vida. Tem gente que reclama de tudo o tempo todo. Conhece gente assim? Se tem sol é porque esse sol está muito quente. Se chove, mas que chuva do inferno. O cara reclama de tudo o tempo inteiro, está tudo ruim. Tem emprego, mas esse emprego, mas esse patrão, vou embora desse negócio. Aí o patrão manda embora, cara, mas que droga, Deus, quando é que tu vai me dar um emprego? Sabe, o cara tudo acha ruim, tudo reclama, tudo resmunga, nunca consegue ver o lado bom do negócio, nunca consegue olhar com os olhos da fé. E lá no livro de Números, no capítulo 13, capítulo 13 e 14, nós vemos ali um momento em que Deus fala com Moisés para enviar os 12 espias para espiar a terra. E os camaradas foram lá e olharam aquela terra, e a terra era boa. Terra boa, terra que emana leite e mel. Precisou 2 camaradas para trazer um cacho de uva. Já pensou nesse negócio, Alex? 2 caras para carregar um cacho de uva. Não era melancia, era cacho de uva. E Deus já tinha dito, essa terra é de vocês, eu vou dar. 10 dos 12 voltaram dizendo, não tem como nós pegar essa terra. Os caras lá são grandes demais, o negócio é muito difícil, não é pra gente, a gente é que nem gafanhoto. Murmuraram contra Deus. E por que o Senhor nos tirou da terra do Egito? Para nos matar aqui agora. Só teve 2 camaradas que ficaram firmes, Josué e Caleb. Não murmuraram. Permaneceram firmes. Falaram assim, presta atenção, segredo, chave para uma vida abençoada. Josué e Caleb falaram assim, se o Senhor tão somente se agradar de nós, Ele nos dará. Se o Senhor tão somente se agradar de nós, irmãos, Ele nos dará. Nos dará todas as coisas, aquilo que você tem buscado. Se o Senhor se agradar, se nós tivermos um coração que adora, nós vamos longe. Tem gente que reclama do governo, nem começou ainda, já tem gente que está sabendo que o negócio vai dar errado. Tem gente que reclama do casamento. Acredita que tem gente que reclama do casamento? Tu acredita, Estevão, que tem gente que reclama do casamento? Pode, Arnaldo, reclamar do casamento. Casamento é bênção de Deus. Como diz o ditado, se casamento fosse fácil, não precisava testemunha e cartório para registrar. Tem até aquela piadinha, que fala assim, claro que a gente sabe, que lá no céu não tem São Pedro na porta, esses negócios, mas tem uma piadinha que fala assim que a mulher morreu, e aí foi pro céu. E ela chegou lá, olhou aquele branco assim, e São Pedro estava lá na porta do céu. E ela olhou assim, cheguei no céu. E aí São Pedro disse, não, ainda não. Para entrar no céu, você precisa soletrar uma palavra. E ela, e agora? Difícil. Tá, mas que palavra é, São Pedro? E aí São Pedro, amor. E ela, ufa, essa é fácil. A-M-O-R, amor. E o São Pedro, bem-vindo ao céu.
E aí a mulher entrou no céu, ali nisso deu uma confusão, veio um anjo, ó, São Pedro, estão te chamando aqui, precisamos de ti lá agora numa reunião. E aí São Pedro saiu e olhou para ela e disse assim, ó, tu fica aqui agora na porta do céu e faz a mesma coisa que eu fiz. Ah, não, mas eu não, fica aqui e faz a mesma coisa, se chegar alguém tu faz a mesma coisa que eu fiz. E aí nisso aparece o ex-marido da fulana. E ela já olha e diz assim, você por aqui. Ele diz, pois é, tive um problema no coração, morri, e agora alcancei o céu, olha só, nem imaginava isso. E a mulher, ainda não. Primeiro, você precisa soletrar uma palavra. Ele disse, tá, mas que negócio é esse, mulher? Que palavra? E ela olhou e disse, Arnold Schwarzenegger. Casamento não é fácil, né, irmãos? Mas Deus nos dá graça, né? Não vai resolver a gente murmurar, falar mal, né, da esposa, falar mal do cônjuge, até porque se a gente faz isso, a gente está falando mal da gente mesmo. Porque nós somos uma só carne. Lá em Filipenses, no capítulo 2, diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis em meio a uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luz do mundo. Fazei todas as coisas sem murmuração. Sabe qual é o contrário da murmuração? Gratidão. Quem quer fazer a vontade de Deus? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que em tudo sejamos gratos. Amém? Vamos para o último ponto, mas que oração aí? Cadê os jovens aí? Que oração, jovens? Amém. Hora de adorar a Deus. E a última coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que um adorador é cheio do poder de Deus. Que coisa maravilhosa. Um adorador é cheio do poder de Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, nós vemos um momento em que Pedro e João estão entrando no templo para a oração da hora nona, às 3 da tarde. E ali tinha um coxo de nascença que todo dia era colocado ali para pedir esmolas. E aquele coxo pediu uma esmola. E Pedro, fitando os olhos naquele coxo, eu imagino que Pedro, na minha tradução, disse para ele assim, olha para mim aqui, ó. E disse, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta. Sabe o que aconteceu? Levantou. Levantou, irmãos. Um adorador é cheio do poder de Deus. Quando nós temos um coração alinhado com o coração do Senhor, Ele vem com o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos enche, Ele nos reveste de poder, de autoridade, faz o sobrenatural acontecer através das nossas vidas, nos usa como luz desse mundo, como sal dessa terra, amém? E isso, queridos, não é só no tempo bíblico, mas continua acontecendo. Quem quer ser usado por Deus aí? Quem quer ser usado por Deus de verdade? Então, adore o Senhor. Adore o Senhor. Há umas 2 semanas atrás, né, o Diegão, contar o teu testemunho aí, Diegão. Tá liberado? Diegão caiu um tombo. Diegão, né, sabe que de boca aberta não é só a cara que ele tem, né, irmãos? Brincadeira, Diegão. Diegão, um cara bonito aí, né? Bênção, que está sempre servindo na igreja, né? Caiu um tombo, sofreu um acidente, arrebentou o ligamento do tornozelo.
e estava apreensivo. Vocês devem ter visto ele ali de repente na mesa de som, ajudando ali com o pé todo, né, engessado ali, com tala até só os dedos de fora ali aparecendo. E no final do culto, né, a gente conversou ali, e ele, né, preocupado, porque agora eu vou ir para o INSS, né, vou ficar quanto tempo sem receber. E nós conversamos ali, o Bressan estava junto até, e nós oramos pelo Diegão e declaramos em nome de Jesus a cura sobre a vida dele. No outro dia, de manhã, eu me acordo, pego o celular, mensagem do Diegão. Fui no médico lá, o médico disse que não sabe o que aconteceu. Os ligamentos do meu tornozelo foram restaurados, estou curado e amanhã eu volto a trabalhar para a glória de Deus. Amém, amados? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Esse é o nosso Deus, amados, o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Deus que estava ali e disse para aquele coxo, levanta. Usando a vida de Pedro, está aqui, para usar a vida de cada um de nós. Nós precisamos tão somente render o nosso coração e adorar. Somos criados, chamados para o louvor da glória de Deus. Tudo aqui é para a glória de Deus. Esse ar-condicionado gostoso, que está refrescando o ambiente, está aqui para a glória de Deus. Tem uns irmãos agora lá na recepção, nos receberam no culto, vão nos receber na saída, estão ali para a glória de Deus. Esses bancos gostosos e confortáveis estão aqui para a glória de Deus. Os irmãos estiveram aqui ensaiando hoje, estão aqui tocando para a glória de Deus. Tudo aqui é para a glória de Deus. Os líderes têm se dedicado nas células para a glória de Deus. Irmãos têm abrido a sua casa, recebido pessoas para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Amanhã os irmãos vão, eu sei porque já me contaram, vão estar com um projeto entregando alimento lá no hospital, orando pelas pessoas. Sabe por quê? Para a glória de Deus. Os irmãos do projeto social fizeram festa lá para centenas de crianças, a Ju, né? O irmão Cláudio. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Agora, muitas vezes nós permitimos que coisas entrem no nosso coração e tomem o trono que pertence a Jesus. Eu te pergunto, o que está sentado no trono do teu coração hoje? Você pode baixar sua cabeça por um instante? Queria pedir para os irmãos do louvor já virem aqui. O que está no trono do teu coração? O que está sentado no trono do teu coração? O que tem tomado o teu tempo durante o teu dia? Qual que é o teu primeiro pensamento ao acordar? Qual é o último ao deitar? O que tem tomado os teus recursos? O que tem gerado preocupação em você? O que você, pensando agora por alguns instantes, imagina assim: eu não consigo viver sem. Eu não suporto a ideia de perder isso. O que está no trono do teu coração? Quantas vezes no trono do nosso coração está uma pessoa? Quantas vezes no trono do nosso coração está um emprego? Um time de futebol? O estudo, a escola, a faculdade? Um esporte? Um
instrumento que está no trono do teu coração. O que está no trono do teu coração? Quem sabe o que está no trono do teu coração hoje é a raiva de alguém. Quem sabe você tenta dormir e lembra do que te fizeram. O que está no trono do teu coração? O que está no trono do teu coração? Tira isso, tira isso, tira isso. Fale com Deus, diga: Senhor, eu renuncio isso, Senhor. Eu renuncio esse menino que tem feito eu pensar nele 24 horas. Eu renuncio essa menina por quem o meu coração tem disparado. Eu renuncio, Senhor, a preocupação com o dinheiro. Eu renuncio, Senhor, a minha empresa que tem tomado todo o meu tempo. Eu renuncio, Senhor. E eu te peço, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor, na minha vida. Você pode se colocar de pé? Sabe, amados, o nosso Deus não é um Deus vaidoso. Muitas vezes eu me peguei, sabe, me perguntando sobre isso, mas por quê? Por que Deus, né, deseja ser adorado? Será que eu tenho um Deus vaidoso que quer que a gente fale assim: glórias, 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 santo, santo, santo? Nosso Deus não é um Deus vaidoso, mas quanto mais nós adoramos a Ele, mais nós nos parecemos com Ele, mais nós temos um relacionamento com Ele. Tenho certeza que você já fez uma cartinha, de repente para o seu pai, para sua mãe. A gente faz muito isso na escola. Aí você pega aquela cartinha, você desenha ali uma flor, desenha ali uma casinha e escreve: mãe, eu te amo. Você é a mãe mais linda do mundo. E aquela mãe, aquele pai lê aquela carta, e aquilo toca o coração, e ela se enche de alegria e transborda. Isso é adoração. É um ato espontâneo de amor por alguém que tem muito valor. Adorar a Deus, amados, não é uma lei. Adorar a Deus não é uma lei. Ainda que a coisa mais importante da nossa vida seja amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Adorar a Deus não é uma lei. Não é possível obedecer essa lei. Os fariseus obedeciam leis, e Jesus olhou para eles e disse: hipócritas, falsos, mentirosos, honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe, longe de mim. Em vão me adoram, obedecendo preceitos de homens. Eu quero convidar você a adorar a Deus como talvez você nunca tenha feito. O Senhor procura adoradores. Quando nós adoramos ao Senhor, Ele encontra o nosso coração e nos enche da sua presença. Quando nós adoramos a Deus, curas acontecem,
cadeias são quebradas, como lá o exemplo de Paulo e Silas, que cantavam louvores a Deus e oravam, depois de terem sido presos injustamente, açoitados, e o chão tremeu e as cadeias se quebraram. Quero convidar você a adorar a Deus. Convida a pessoa que está aí do seu lado. Diga para ela assim: vamos adorar a Deus. Se você quiser, saia do seu lugar, vem até aqui à frente, vamos adorar a Deus aqui juntos. Os irmãos vão estar ministrando um louvor. Permita que o seu coração preste um culto a Deus nessa hora.